Pessoal, vamos fazer a nossa preparação, né? Já harmonizado com essa canção, com toda a energia dela, aproveitando para fazer toda aquela proteção que a gente precisa. Fala Diego, Renan, meu irmão, muito boa noite. Boa noite, Giane, Rosana. Bem, vamos fazer a nossa prece então. Eu vou baixar um pouquinho aqui a música. Boa noite, Árida, tudo bem? Então convido a todos para que fiquem numa posição confortável, fechem seus olhos para uma melhor concentração. E vamos então, nesse momento, fazer a nossa prece, fazer a nossa conexão com a espiritualidade. Que nesse momento possamos elevar os nossos pensamentos, nossos sentimentos, acalmando os nossos corações, fazendo assim uma conexão com a espiritualidade maior, saudando os nossos mentores individuais, esses nossos companheiros de jornada que nos acompanham desde longa data, que no dia a dia nos dão suporte, nos dão apoio, os melhores conselhos, nos protegem. Saudamos também o mentor dos nossos lares, pedindo a eles que mantenha sempre esse ambiente harmonizado, sempre tentando nos aconselhar, nos manter envolvidos com o Evangelho do Cristo em nossos lares. Nos ligamos às equipes do Espírita Soul, os espíritos responsáveis pelo trabalho, que também nos mantém conectados ao longo da semana, ao longo de tudo que a gente faz e faz conexão, inclusive, com os estudos do domingo à noite. E nesse momento nós vamos saudando as equipes de limpeza, de higienização e de proteção, saudando os índios de Itaporãs, Brogotás, os pretos da Princesa Isabel e os filhos do deserto de Sulaminha, acompanhados inclusive hoje dos samaritanos, que desde a entrada do nosso lar vão passando por todos os cômodos, limpando, higienizando, retirando formas, pensamentos, placas, miasmas, negatividades. Vão passando por esses ambientes com suas tochas, queimando tudo, com seus incensos, elevando o padrão vibratório, harmonizando os ambientes, deixando tudo muito limpo, tudo muito claro. Nos ligamos às equipes fraternais de Ricardo, pedindo a ele que deixe um ou mais de seus cruzados em frente à nossa casa, guardando e protegendo contra todo e qualquer mal, permitindo a entrada apenas daquilo que for autorizado pelo Pai. E nesse momento a gente vê o nosso lar envolvido, protegido, como uma cúpula, e do alto a gente vê um farol reluzente, uma bandeira branca hasteada, e nesse momento nosso lar está preparado para o nosso Evangelho. As equipes espirituais, ao verem esse farol luminoso, se fazem presente, trazendo os irmãos necessitados da palavra, do Evangelho do Cristo. Nos ligamos também a Dr. Bezerra de Menezes, ao professor Eurípides Barçanufo, e saudamos os apóstolos, os primeiros cristãos, Paulo de Tarso, Maria de Magdala, os primeiros cristãos, irmãos dedicados na obra do Evangelho, na sua divulgação e, acima de tudo, na tentativa da sua vivência. Irmãos imperfeitos, assim como nós,
que abraçaram a cruz junto com Cristo e levaram os ensinamentos de Jesus aonde foi possível até chegar às nossas mãos. Vamos nos ligando à nossa Mãe Maria de Nazaré, sentindo o seu abraço, seu carinho de mãe nesse dia tão especial. Ela que nos envolve com a nossa mãe carnal. Estando ela presente, encarnada ou não, ela representa. E com esse carinho vamos dar as mãos ao Cristo, agradecendo ao Mestre pelos ensinamentos deixados, pelas vivências, por nos mostrar o caminho da felicidade. E assim nos ligamos ao Pai, agradecidos a Deus pelo dom da vida, por estarmos juntos neste momento, por termos saúde, a nossa família, o nosso lar, as oportunidades e as dificuldades que nos auxiliam no crescimento. Agradecemos do fundo do nosso coração quando dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas antes livra-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Espero que todos estejam bem. Boa noite para todo mundo que chegou aí durante a prece. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Ô, produção, vocês têm uma aguinha aí para dar uma bolada? Pega pra mim. Não alcanço. Garganta secou. Obrigado, bastante. Obrigado. Bem, gente, hoje nós vamos falar do óbolo da viúva, item números 5 e 6 do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não é o bolo, não é o óbolo. Eu escrevi errado, inclusive, na chamada, na divulgação. Coloquei com o, é com o. Ai, boa noite, Carlinha, tudo bem? Bem, antes de começar hoje, eu vou fazer que nem semana passada, porque eu tenho um texto bem legal que faz toda a conexão com o nosso Evangelho, tá? Vou trazer uma história e aí a gente faz a leitura do Evangelho, ok? A história, mais uma vez, é do Conto e Crônicas e chama-se A Doação. Jacinto Vieira era moço de muitas ideias, profissional recém-formado, começo de carreira, vida apertada. De família pobre, desde pequeno ganhava algumas moedas como menino de recados. Adolescente, emendava as horas da escola com expediente de trabalho. Com sacrifício e perseverança, diplomou-se em curso técnico. Com bom emprego, ganhava o suficiente para se manter, morava em pensão. Perdera os pais precocemente, os irmãos haviam partido há muito, em busca de melhores colocações. Contudo, sentia-se feliz. Fora criado dentro do conhecimento espírita e entendia que a situação difícil era oportunidade de crescimento espiritual. Desde cedo recebera lições do Evangelho, passara pelas reuniões da Mocidade Espírita e agora era companheiro assíduo das atividades da instituição. Frequentava os estudos e participava com entusiasmo da assistência fraterna. Afirmava sempre que gostaria de possuir riqueza para aplicar na beneficência.
ajudar mais os necessitados, reequipar a cozinha da casa espírita, reformar o galpão de atendimento. Vicente, amigo e diretor da assistência, ponderava: não há dúvida de que os recursos, aliás, são importantes, mas não adianta muito dinheiro sem um espírito de fraternidade. Você é rico de amor e dá de si mesmo, sacrifica o repouso, despende energia, tem a palavra de conforto aos irmãos infelizes. O jovem, porém, retrucava esperançoso: se eu tivesse muito dinheiro, daria uma parte aos pobres. O tempo passou e o inesperado aconteceu. Jacinto recebeu uma enorme fortuna, como herdeiro de parente que pouco conhecia. Logo, dirigiu-se à capital para se inteirar dos fatos e assinar os documentos. Quando correu a notícia do seu regresso, os companheiros da instituição foram até ele. A doação prometida chegaria numa boa hora. Foram recebidos pela dona da pensão que ele morava, e para o espanto da comitiva, a senhora informou sem meias palavras: o Jacinto voltou ontem e hoje cedo foi embora de mudança. E aí eu solto a pergunta que eu coloquei nas enquetes para vocês. Vocês acreditam que a riqueza nos dá mais oportunidades de caridade? Nós precisamos esperar, a riqueza para ter essas oportunidades de caridade? Vou trazer o resultado dessa enquete que também gostaria que vocês comentassem aí se vocês acreditam, que se vocês tiverem a oportunidade de ter mais dinheiro, de estarem bem de vida, isso consequentemente é oportunidade de caridade. Deixa eu puxar os resultados aqui. O resultado foi esse. Desativar os comentários daqui a pouco. Dá pra ver, né? A maioria das pessoas, foi bem pareio isso desde que eu coloquei esse post. Estava sim ganhando, A maioria das pessoas acreditando que se elas tivessem mais poder aquisitivo, elas poderiam ser mais caridosas. Depois empatou e antes do nosso evangelho começar, subiu ali o não. Então vamos ver se isso tem bastante sentido. Vamos ler lá, o óbolo da viúva no Evangelho segundo o Espiritismo. Item 5. E estando Jesus assentado de fronte de onde era o gasofilácio era um local dentro do templo onde se recolhiam as ofertas, as oferendas. Então imagina Jesus lá sentado no chão, olhando esse ambiente todo, e observava ele de modo que deitava o povo ali o dinheiro. E muitos... eu tenho uma foto do gasofilácio. É isso aqui, Nós espíritas talvez não tenhamos muita familiaridade, Então, as pessoas passavam por esse objeto e colocavam ali o dinheiro. Muitos que eram ricos deitavam com a mão larga, ou seja, soltavam o dinheiro ali dentro. E tendo chegado uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas, que importavam R$1, e convocando seus discípulos, lhes disse: na verdade vos digo, que mais deitou essa pobre viúva do que todos os outros que deitaram no gasofilácio, porque todos os outros deitaram do que tinham na sua abundância. Porém, esta deitou da sua mesma indulgência, tudo o que tinha, e tudo o que lhe restava, para o seu sustento. Marcos, capítulo 12, versículo 41 a 44, e no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos 1 e 4. Vou ler aqui os comentários antes de a gente fazer os comentários da passagem. A Fabi: o nosso pouco é muito para o próximo, toda ajuda é importante, por menor que pareça. Laurindo: para fazer caridade não precisa de dinheiro. Alda, de jeito nenhum. Caridade pode ser só ouvir alguém e isso não requer dinheiro. Carlinha: a riqueza traz mais responsabilidade com o próximo e ao mesmo tempo maior risco de equívoco. Muito bem. Fortes K: eu estou há quase 6 meses procurando um trabalho voluntário para atuar, mas estou com dificuldades, pois as casas só aceitam dinheiro ou voluntário de segunda a sexta. Ô louco, complicado assim, Não tem outra casa que tenha possibilidades?
Quem trabalha não tem essa disponibilidade, logo acredito que a condição financeira ajudaria. A gente talvez, vamos falar disso durante o nosso evangelho, mas a gente pode criar outras oportunidades, né, de caridade. Alane Soledade, acredito que não, a oração para o próximo também é uma forma de caridade. E a Forte Escape disse que fica de mãos atadas. A Fran comentou, um dos grandes exemplos é Chico e Divaldo. Vamos lá, vamos entender o que quis dizer Jesus nessa passagem. Muito obrigado. Minha artista está aqui fazendo... Deixa eu te mostrar. Vem cá. Minha artista está desenhando aqui. Então, por que Jesus valorizou o óbolo da viúva, né? Ele não disse que valia mais o óbolo da viúva do que toda a dinheirama que o pessoal estava colocando lá? Aparentemente, sendo pequeno de valor, né, as moedas, as 2 moedas que a viúva colocava, o que ela colocou era o que ela tinha para oferecer. Ela colocou o sacrifício, né, o pouco que ela tinha é sacrifício. E também doava com amor, com sentimento, aquilo que ela possuía. Os ricos, eles davam com abundância, davam sim, mas eles davam o que sobrava. Jesus nos ensina nessa passagem que o valor material da oferta, ele não é importante, né? Não é o que vale, é a quantidade de dinheiro que a gente doa. Quando se pratica a caridade, o fundamental é o sentimento de amor que eu estou colocando naquilo que eu estou colocando. É o desprendimento o qual acompanha o gesto da doação. Vamos para o item 6 agora. Muita gente lamenta não poder fazer todo o bem que desejaria por falta de recursos. E se querem a fortuna, dizem que é para bem aplicá-la. Como o nosso amigo, né? Na história, não falava que queria ficar rico justamente para poder ajudar a casa espírita, enfim. A intenção é louvável, sem dúvida, e pode ser muito sincera de parte de alguns. Mas o seria da parte de todos, assim, completamente desinteressados? Ou seja, né, não estaria ali colocando completamente o coração naquela doação? Não haverá os que, inteiramente empenhados em beneficiar os outros, se sentirão bem de começar por si mesmos, concedendo-se mais algumas satisfações, um pouco mais do supérfluo que, ora, não tem para dar aos pobres apenas o resto? Esse pensamento oculto, talvez dissimulado, mas que encontrariam no fundo do coração se o sondassem, anula o mérito da intenção, pois a verdadeira caridade faz antes pensar nos outros do que em si mesmo. O sublime da caridade, nesse caso, seria procurar cada qual no seu próprio trabalho, aí vai a dica de ouro, hein? O sublime da caridade, nesse caso, seria procurar cada qual no seu próprio trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de sua capacidade, os recursos que lhe faltam para realizar suas intenções generosas. Nisso estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Mas infelizmente a maioria sonha com meios fáceis de enriquecer, de um golpe de sacrifício, de um golpe e sem sacrifícios, correndo atrás de quimeras, como a descoberta de tesouros, uma oportunidade favorável, o recebimento de heranças inesperadas e assim por diante. Que dizes dos que esperam encontrar para os secundar nessas buscas auxiliares entre os espíritos? É evidente que nem mesmo conhecem nem compreendem o sagrado objetivo do espiritismo e menos ainda a missão dos espíritos aos quais Deus permite comunicar-se com os homens, mas justamente por isso são punidos pela decepção, né? Mas tem gente que, claro, né, busca também ajuda dos espíritos para essas questões, né? E essa passagem vem do Livro dos Médiuns, números 294 e 295. Aqueles cuja intenção é desprovida de qualquer interesse pessoal devem consolar-se de sua impotência para fazer o bem que desejariam, lembrando que o óbolo do pobre,
o que tira da sua própria privação pesa mais na balança de Deus que o ouro do rico, que dá sem privar-se, sem nada. Seria grande a satisfação, sem dúvida, de poder socorrer largamente a indigência, mas se isso é impossível, é necessário submeter-se a fazer o que se pode. Aliás, não é somente com o ouro que se podem enxugar as lágrimas, e não devemos ficar inativos por não possuirmos. Então, não tenho dinheiro, não posso ajudar? Aquele que deseja sinceramente tornar-se útil para os seus irmãos, encontra 1000 ocasiões de fazê-lo. Fica a dica aí para nossa amiga que fez o comentário lá da Casa Espírita. Que as procure e as encontrará. Se não for de uma maneira, será de outra, pois não há uma só pessoa no livre gozo de suas faculdades que não possa prestar algum serviço, dar uma consolação, amenizar um sofrimento físico ou moral, tomar uma providência útil. Na falta de dinheiro, não dispõe cada qual do seu esforço, do seu tempo, do seu repouso para oferecer um pouco aos outros? Isso também é a esmola do pobre, o óbolo da viúva. Antes de voltar aqui, vou ler os comentários. A Fabi comentou: ao doar, o que vale é a intenção, seja em dinheiro, em uma palavra ou ouvir. Acervo espírita: dinheiro é importante para a matéria, mas para o espírito importante é o que doamos do que somos. A árida, ou seja, abrir os espaços, os braços e receber. Muito bem. Recebê-la. Não tá, terminou? Não? Fugiu? Então, a falta de recursos materiais, faltou graninha. Não tenho dinheiro, não dá para praticar caridade. Né? Não tenho bens, não consigo praticar caridade. Ela não é um impedimento. Aquele que tem poucos recursos, né, que não tem esse recurso financeiro, deve procurar daquilo que tem de melhor de si, da sua força, da sua inteligência, dos seus talentos. Neles a gente vai encontrar os meios que a gente precisa para sermos generosos nos nossos propósitos. Né? Então a gente não pode usar a desculpa de que a gente não tem bem. A gente tem outras formas de ajudar. Por exemplo, vamos pensar assim: o que a gente faz no nosso tempo livre, no nosso tempo útil? A gente busca oportunidades para sermos caridosos ou a gente espera elas chegarem até nós? Foi, esse livro você não pode levar, meu anjo. Acaba fazendo uma conexão automática aos infortúnios ocultos da semana passada. Muitas pessoas precisam da nossa ajuda. A gente vai ficar esperando elas baterem a nossa porta, sendo que é só a gente observar, a gente olhar ao nosso redor. E aí, como que a gente pode ajudar? O que a gente tem para ajudar? A lição da semana passada faz uma conexão direta com essa. Né? Nós temos a palavra, nós temos o pensamento. Né? Meu tempo útil, eu podia agora estar vendo um filme com a minha família, eu podia estar cuidando da minha casa, eu podia estar estudando, podia estar trabalhando. E é um tempo útil que eu tiro para estarmos aqui reunidos. Então assim, olha que coisa bacana. O que cada um pode fazer? O que cada um tem de conhecimento, de experiência que pode ser útil. Né? Então, sei lá, quantas pessoas que às vezes nem ligadas à religião gostam de cozinhar. Mas aí vai lá e junta um grupo de pessoas e vai fazer uma doação de marmitas para as pessoas na madrugada. Essa é a caridade, esse é o óbolo da viúva. Eu estou tirando do meu tempo de sono, do meu tempo de lazer, e estou me dedicando a alguém. Estou me dedicando às pessoas que precisam porque não têm. E esse tempo que eu estou tirando, eu estou doando, eu não estou perdendo. Não, eu estou oferecendo. Eu estou substituindo pelo que o do outro não tem. Por esse, às vezes, bem material, às vezes por uma palavra de consolo. Nós conversamos com o pessoal do CVV da outra vez, né, durante o Setembro Amarelo, de 2 anos atrás, e é a mesma coisa. Né? Eu gosto de ouvir. O CVV você ouve.
tira aí 1, 2 horas, não é do seu dia, da sua semana. Vira um voluntário do CVV, trabalha em prol de escutar as pessoas que precisam de desabafar, que acumulam sentimentos e não tem para quem falar, sem julgamento, sem comentários depois. A Sônia comentou aqui, podemos, por exemplo, arrecadar doações que sejam úteis a quem precisa, exatamente. A gente não precisa do centro espírita para realizar caridade. Quantas pessoas que precisam de ajuda que talvez a gente conheça? Se a gente não conhece, a gente sabe que talvez alguém conheça. E essas pessoas, ela está precisando, sei lá, de comida, ela está precisando de roupa, ela está precisando de um colchão, alguém está precisando de um fogão. Vamos fazer um mutirão, vamos correr atrás. Manda mensagem nos grupos do WhatsApp. Esse é o óbolo da viúva. É você se importar com os outros, usando os recursos que você tem. Vamos continuar aqui. Tem gente que às vezes não se acha incapaz de ajudar o próximo porque tem pouco. E não estamos falando também só do material, do dinheiro. Então vamos falar do tempo. Eu trabalho muito e não tenho muito tempo para poder ficar ajudando as pessoas. O mínimo que a gente conseguir, se conservarmos no nosso coração a doação, se despojando do orgulho, da vaidade, a gente sempre vai estar praticando o óbolo da viúva. Porque as oportunidades, elas vão vir. Hoje, às vezes, a vida está corrida e não dá tempo de fazer algumas coisas. E não dá tempo de fazer o que eu gostaria de fazer. Isso não é... A gente pode até falar, olha, realmente, isso de fato é um motivo. Né? Isso de fato é justo. E a gente tem que ter esse pensar também. Essa vida louca que a gente vive, a gente tem que cuidar da nossa saúde. Aliás, inclusive, tem uma passagem aqui que fala da saúde, né? De que a gente não vou achar agora aqui, mas que a gente consiga preservar a nossa saúde para que a gente tenha forças, que a gente descanse, para que a gente tenha forças, para que a gente possa ter dedicação também no nosso trabalho. E dentro do nosso trabalho no dia a dia, dentro dos nossos estudos, a gente também pode praticar, né, a caridade. Não é só essas oportunidades de tempo livre que a gente tem. Isso a gente já vem falando nos últimos evangelhos, né? Então a gente não precisa ficar pedindo para Deus bens materiais. Né? A gente normalmente perde o supérfluo, a Deus, a espiritualidade, e a gente esquece que o que nós temos é o que nós precisamos. Se de fato a gente tiver um dia a oportunidade da riqueza, se a gente já não tem agora, ela vai vir porque nós vamos precisar naquele momento. E como comentou alguém aqui, vai ser um teste. Né? Como na história do nosso colega que ganhou a riqueza, a herança e picou a mula, porque sempre viveu na pobreza. E aí, como que a gente vai reagir com isso? Lembrando que quanto mais nos é dado, maior responsabilidade nós temos. O que devemos pedir a Deus de verdade são os recursos para o trabalho honesto. O resto, gente, é lucro. O resto é bônus. Então a gente pode estar sempre sendo cooperativo com as pessoas, consolando as aflições, minorando os sofrimentos físicos, morais, dando ao próximo uma parte do nosso tempo, do nosso trabalho, do nosso repouso, enfim, tudo que a gente tiver disponível, a gente, e for de coração, é claro, estaremos praticando assim como a viúva. A Alice fez um desenho aqui, ó. Tem 3 borboletas e um cachorro. Eu aposto que são as 3 borboletas sou eu, minha esposa e a Alice. E cachorro é a Luna, né? É abelha. Ah, é uma abelha. Abelha é cachorro? Ou são todos abelha? É tudo abelha, não é borboleta? Gente, eu tô cego, é tudo borboleta. É tudo abelha, tô mal. Tá bom. A Luna eu trago um outro dia. Acho que eu nunca trouxe a Luna no Evangelho. Uma hora que a gente falar de animais, quem sabe.
Aí a Fernanda deu uma dica aqui, ó. Vai lá num lar de idosos, vai jogar baralho com alguém. Esse povo adora um dominozinho também, né, Fernanda? A Carlinha comentou que há muitas ONGs que necessitam de braços. Exatamente. A gente não precisa ficar preso na casa espírita. A casa espírita é um lugar de possibilidade, é um local de possibilidade. Não é o local onde de fato a gente tem que... É um local onde a gente pode abraçar a casa espírita, a gente pode abraçar a sopa, a gente pode abraçar as campanhas que a gente possa criar ou fazer parte, o voluntariado. Obrigado, gatinha. Ah, você quer que eu leia o que está escrito? O que está escrito? São abelhas, tá bom, muito obrigado. Vou trazer uma passagem agora de um livro chamado O Poder da Migalha, é o nome do texto, tá? Eu acabei de perder aqui. O Poder da Migalha está no livro Estude e Viva, Emmanuel e André Luiz. E diz o seguinte: não desprezes o poder da migalha na obra do auxílio. O prato simples que você divide com o irmão em penúria não resolve o problema da fome. Entretanto, ele em si não é apenas favor providencial para quem o recebe, mas também uma mensagem. Então o prato não mata só a fome, ele é uma mensagem de fraternidade, expedida na direção de outras almas que se inclinarão a repartir as alegrias da mesa. A peça de roupa com que atendes ao viajor, estremunhado de frio, não extingue o flagelo da nudez. Todavia, ela em si não constitui valioso abrigo para quem recolhe, mas também apelo silencioso para que os amigos que esperam unicamente um sinal de amor para se entregarem aos júbilos do serviço. Acontece o mesmo com a moeda humilde, que ajustada à beneficência faz pensar no valor da cooperação, e com o livro edificante que, funcionando no apoio a companheiros necessitados de esclarecimento e consolo, nos obriga a meditar no positivo da cultura espiritual. Em muitas circunstâncias é um gesto só de tua compreensão que salvará alguém da calamidade iminente. E, em muitos casos, só uma frase de tua parte representa a segurança e comunidades inteiras. Bem-aventurado todo aquele que estende a milhões a supressão dos problemas de natureza material, e bem-aventurado todo aquele que cede algo de si próprio a benefício do outro, ainda que seja tão somente uma palavra de bênção para o conforto de uma criança esquecida. Cada um faz a abelha que deseja. Ai, boa, gente. A Fernanda lembrou um trabalho muito bom que é de proteção ao animal, né? Às vezes a caridade mais importante que poderíamos prestar é dentro da nossa própria casa, família. Aliás, lá, né, é o primeiro lugar onde a gente faz a prática da caridade. A prática da caridade na tolerância, no respeito, no ouvir, no compreender. E aí eu trouxe mais uma. É uma reflexão só, né? Que eu trouxe também nas enquetes dos stories. Uma reflexão pra gente. No que nós somos bons? No que nós somos talentosos? O que Deus me deu, que eu faço de bom e que eu posso colocar como utilidade para alguém? Alguém tem pelo menos uma coisa boa. Uma coisa boa no coração. Faz uma coisa muito bem. Minha filha está desenhando ali. Ela é boa em desenhar. Ela gosta de desenhar. Isso já é um talento. Não sei o que ela vai ser profissionalmente quando crescer. Mas se ela quiser praticar a caridade hoje, ela pode juntar com meia dúzia de criança e falar: pessoal, vamos desenhar? O que a gente vai desenhar hoje? Isso já é um talento, não é? Ela é muito pequena para poder entender isso. Mas fica a representatividade para nós. Ah, sei lá, eu sei desenhar. Você sabe desenhar? Vai procurar um trabalho com criança, vai procurar um trabalho onde você possa se desenvolver e desenvolver outras pessoas. O gosto do desenho. Ah, eu gosto de tocar violão, gosto de cantar.
procura locais onde você pode desenvolver isso, onde você pode cantar para as pessoas, onde você pode levar esse tipo de alegria para elas. Eu sou bom em lavar a louça, sou bom em cuidar da casa. Então, vai procurar alguém que talvez precise da sua ajuda. Alguém que não tenha tempo para isso, mas de forma caridosa, né? Alguém que de fato precise. E que isso não seja também uma vergonha se você transformar numa oportunidade de ganhar uma grana, né? Você está despendendo do seu tempo, do seu talento, das suas possibilidades. E a gente tem que se valorizar. Infelizmente, nós vivemos num mundo onde não somos permutados, né? A gente não tem que ter vergonha de cobrar pelas coisas boas que a gente sabe fazer, mas que a gente saiba principalmente colocar elas em prática na hora certa para desenvolver os talentos e ajudar as pessoas, principalmente. Eu me lembro que, vou dar um relato meu, né? No ano de 2018, que foi o período que eu fiquei desempregado, os primeiros 6 meses do ano, até falei para minha esposa, né? Posso ficar desempregado 6 meses? Fizemos essa proposta. Falei, beleza, vamos ficar. Tinha seguro-desemprego para receber, então beleza. O que eu fiz eu tirei como um sabático esse período. Então, e o que eu fiz? Eu basicamente criei, né, tudo o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Quero terceira revelação. Então, o que eu pensei? Vou criar um canal no YouTube para falar de espiritismo, que era uma coisa que eu vivenciava desde que era criança, desde que estava no ventre da minha mãe. Então eu podia ter feito várias outras coisas, e eu acabei escolhendo isso porque achei que era uma coisa que poderia ajudar as pessoas. Hoje estamos aqui e já foi feito tanta coisa, né? Tem, sei lá, mais de 50 vídeos lá no YouTube. Já ouvi tantas palavras, já ouvi tantas pessoas comentarem, e o bem que isso tem feito. Conheci tanta gente boa, tanta gente com o mesmo propósito. Então, assim, às vezes a gente acha que não é nada e, no final das contas, ajuda demais nós mesmos. As pessoas também, é claro, mas a gente também é muito ajudado. Certinho, deu para entender a lição. Subam aí os coraçõezinhos se o recado ficou. Muito boa a interação hoje, pessoal comentando aí demais, muito legal. Durante a semana colocarei mais postagens sobre o tema. As figurinhas carimbadas do domingo. Se a gente fizesse um meet, se a gente tivesse numa sala aí, mesmo o povo sempre comentando, né? Sempre presente. Isso é muito bom, muito bom. Mostra empenho, mostra conexão. A gente sabe que a gente tem muita dificuldade com o tempo, né? Mas são pessoas que, separaram já o dia, o horário para estarem reunidas aqui. Isso é muito bom. Certo? Hoje, depois das vibrações, eu não vou fazer a prece da Ave Maria. Eu vou trazer uma oração chamada Oração da Migalha, de Meimei, porque ela tem tudo a ver com o tema de hoje, certo? Mandando um beijo aqui para minha mãe, tá longe aí, mas tá aqui entre nós. Vamos pensar, Carlinha, vamos pensar. Mais pra frente, quem sabe? Hoje eu já tô envolvendo o Livro dos Espíritos, né? É que a gente já tá quase no finalzinho. Mas, se não, já se bem que eu sempre convido o pessoal, né? Tem gente do estudo que tá aqui, faz parte do nosso grupo. Mas quem sabe lá na frente, porque haja tempo de dedicação, né? Eu não consegui voltar para os centros espíritas ainda não. Vocês querem me manter mais tempo longe? Mas, enfim, a gente vai tocando conforme vai passando, né? Vamos lá, gente. Então vamos fazer as nossas vibrações, a nossa prece de encerramento. Deixem aí as suas águas para fluidificar. Olha que legal, a Alida falando que trabalhou 17 anos com pessoas de vulnerabilidade social.
É um trabalho que eu tenho muita vontade de fazer, viu, Arida? Eu tenho amigas que fazem isso, eu acho fantástico, fantástico. Uma realidade que a gente enfrenta, que a gente não está acostumado, e a gente precisa desse choque de vivência, né? Esse choque de realidade, para valorizar cada vez mais aquilo que a gente tem. Isso é muito bom. Parabéns pelo trabalho. Vamos então para nossas vibrações. Então, a partir de agora, quem quiser já colocar o nome dos vibrados das pessoas para a gente falar o nome aqui durante a prece. Estou abrindo aqui a live para eu poder ler e não me perder. Então vamos lá. Convido a todo mundo mais uma vez a fechar os seus olhos. Que nós possamos mais uma vez fortalecer a nossa conexão com a espiritualidade. Que nós possamos sentir toda essa vibração, toda essa energia que nos envolve, saindo da palma das nossas mãos, saindo do topo das nossas cabeças. Nós vemos os nossos amigos da espiritualidade maior agregando todas essas energias, condensando e encaminhando essas vibrações para todo o universo, para o planeta Terra, para todos os povos, principalmente por aqueles que vivem na pobreza, na miséria, aqueles que passam por desastres naturais e os irmãos que estão em guerra. Vibramos especificamente pela Ucrânia, pela Rússia, vamos vibrando pelo nosso país bendito, por todo o povo brasileiro, por Brasília, pelos dirigentes desta nação. Vibremos pelas pessoas que sofrem nas ruas, sem um teto, sem comida, sem um agasalho, sem família. Vibremos as pessoas que sofrem nas suas casas por alguma doença, pelas obsessões, pela inveja, pela vingança. Vibremos as crianças nos orfanatos, os encarcerados nas prisões e os idosos nos asilos. Vibremos também aqueles que estão hospitalizados, aos leitos de UTI, aqueles que se recuperaram da Covid, aos profissionais da saúde e aos irmãos que faleceram por conta do coronavírus. Que eles, os seus familiares, possam encontrar paz, consolo e a serenidade. Vamos vibrando pelos nomes que foram colocados aqui hoje. Vamos começar vibrando por Juvenal da Paixão Barbosa, por Mário Júlio de Castro Meireles, Cléa Ribeiro Meireles, Flávio Meireles, Ricardo Meireles, Júlio César Meireles, Monique Ferreira, Marques Meireles. Vibremos por Alex Bruno dos Santos Abreu, Rafael da Palma, Alfredo Magalhães, Dilma, Nádia Soledade, Anita Soledade, Marina Soledade, Alberto Magalhães, Cremilda Magalhães,
Rafael Magalhães, por Aíba Terezinha Jacobos, Jorge Augusto Martins de Moraes, Carlos Eduardo Costa Cambuí, Ângela Maria Ribeiro de Oliveira, Diego Magalhães, Priscila Egli, por Dilma, pelos filhos e netos da Árida Costa, por Nelma Soledade, por Bruna, Lenir, Tadeu, Fabiana, Daniele, Carla, Fabiana Silva, Thalisson, Roberto, Lesir, Marcos, e pelos desencarnados Gil, Gustavo, Ida, Garibaldi, Ataíde e Elazir, por Vera, Carla, Marta, Laudelina, Terezinha, Manuela e João Gabriel. A todas as mães que perderam seus filhos e a todos os filhos que perderam as suas mães. Por José Neto, pelos amigos, pelos inimigos, pelas pessoas que passaram pelo tornado que teve em Santa Catarina, pelas famílias desestruturadas que perderam seus entes nas últimas enchentes, pelos angustiados, desesperançados, pelos aflitos, por todas as mães, pelos animais. Que Jesus hoje em especial, Mãe Maria Santíssima de Nazaré, nos abençoe hoje e sempre, dando-nos força para seguirmos sempre em frente. Que assim seja. E assim pedimos para que essas vibrações também nos acolham, possam restabelecer as nossas energias durante o nosso repouso, durante o nosso sono, e que possamos estar fortes, firmes e dedicados para essa próxima semana que segue. Pedimos que as equipes do Dr. Bezerra de Menezes fluidifiquem as águas presentes, colocando nelas os remédios salutares para as necessidades do físico e do espírito. E pedimos que o Pai cuide de nós ao longo dessa semana, que possamos, através dos bons exemplos, das boas palavras e dos bons pensamentos, manter essa cúpula de amor, de energias positivas ao longo dessa semana. E hoje nós vamos encerrar com a oração da migalha. E ela diz o seguinte: Senhor, quando alguém estiver em oração referindo-se à caridade, faze que esse alguém me recorde, para que eu consiga igualmente ajudar em teu nome. Quantas criaturas me fitam indiferentes e quantas me abandonam por lixo imprestável? Dizem que sou moeda insignificante, sem utilidade para ninguém, contudo desejo transformar-me na gota de remédio para a criança doente. Atiram-me à distância quando surjo na forma do pedaço de pão que sobra à mesa. No entanto, aspiro a fazer ainda a alegria dos que choram de fome. Muita gente considera que sou trapo velho para o esfregão, mas anseio agasalhar os que atravessam a noite de pele ao vento. Outros alegam que sou resto de prato para a calha do esgoto, mas converter-me na sopa generosa para alimento e consolo dos que jazem sozinhos no catre do infortúnio, refletindo na morte. Afirmam que sou apenas migalha e por isso me desprezam. Talvez não saibam que certa vez, quando quiseste falar de amor, narraste a história de um dracma perdida e reportando-te ao reino de Deus, tomaste uma semente de mostarda por base dos teus ensinos. Faze, Senhor, que os homens me aproveitem nas obras do teu bem eterno, e para que me compreendam a capacidade de trabalhar, dize-lhes que um dia estivemos juntos em Jerusalém, no templo de Salomão, entre as riquezas dos poderosos e as joias faiscantes do santuário, e conta-lhes que me viste e abençoaste, nos dedos mirrados de pobre viúva, na feição de um vintém. Mei. E que assim seja. Muito obrigado pela noite, gente. Que Deus abençoe a noite de vocês. Agradeço aí toda a companhia, todos os comentários. Um bom descanso a todos. Fiquem com Deus. Semana que vem estaremos juntos, reunidos mais uma vez. Beijo no coração de todos
e até lá.